tradição e são milhares de pessoas que ouvem o rádio. Então, para nós, é uma obrigação prestar contas em todos os veículos. Por isso que a gente sempre agradece demais essa oportunidade. Eu preciso dessa oportunidade. Muitas vezes eu não tenho essa oportunidade. E aí alguns pensam que a gente está brigando com algum veículo. Na verdade é porque a gente não tem oportunidade de ir lá falar. Nós fomos eleitos para representar a população no cargo máximo do município. Eu levo muito a sério essa missão de trabalhar 24 horas, o tempo que eu estou acordado. Acho até que quando eu estou dormindo eu também estou pensando. Você acorda com algumas ideias, né, com algumas posições que você dormiu pensando no outro dia, você acorda já com uma solução para aquilo. Então eu fico muito grato. Bom, o balanço ele é positivo, sim. Acho que isso é uma opinião da grande maioria da população, graças a Deus. Eu tenho consciência do quanto isso é volátil, o quanto isso pode mudar, né? Um mês de besteira aí, um mês de trabalho ruim, as pessoas perdem a confiança, e aliás uma confiança que é muito difícil de ser conquistada. Por isso que em assuntos polêmicos, em temas mais delicados, como por exemplo a questão dos salários lá da Câmara, a gente tem muito cuidado para tratar disso. Eu tenho falado disso abertamente, com muita transparência para os próprios vereadores, que foi difícil para mim conquistar a confiança das pessoas. Foi difícil fazer a maioria das pessoas, os que votaram na gente, acreditar que é possível sim fazer uma política diferente, com resultados diferentes, uma relação diferente com as pessoas, mais transparente, mais próxima. E eu não quero perder isso, porque foi difícil e a gente não está aqui para brincar. Então, acho que a principal conquista desses 15 meses de trabalho é essa mudança de relação com a população que nos acompanha ao vivo, nos acompanha pela rádio, que sabe a todo momento o que é que a prefeitura está fazendo, quando não está fazendo, por que não está fazendo, qual que é o problema, o que é o fator impeditivo. Isso tem acontecido diuturnamente, graças a Deus, e lógico, para além dessa mudança no relacionamento com a população, a gente tem os ganhos, né, em termos de gestão, a abertura de um hospital em Patos de Minas, a retomada das cirurgias eletivas, a reforma da UPA, que nunca recebeu uma reforma desde que foi inaugurada, a inauguração de novas unidades de saúde, como é o caso da Lagoa Grande, vai ser agora do Várzea, vai ser também do Abner Afonso, construção de 4 novas creches, reformas das estruturas da educação, as escolas, nós vamos reformar a CAI, que está para licitação já, Jacques Correia, obras de infraestrutura, como é o caso da Fátima Porto, a estrada lá de Alagoas, alguns trechos que não são tão grandes, mas fazem toda a diferença para a cidade, por exemplo, a Avenida Edson Nunes de Paula, lá em cima. Aquilo é uma coisa assim pequena, mas que arrebenta todo mundo, né? Que, literalmente, às vezes, porque tem acidente grave ali. O balão lá da entrada das Chácaras Caiçaras é um balão pela metade, né? Ele precisa ser feito a outra parte. Uma questão muito simples, mas que faz toda a diferença na vida de todo mundo que tem que passar por ali e que vai para Chácaras Caiçaras, para aqueles outros bairros, os condomínios ali para cima. Então, são exemplos de que pequenas ações fazem toda a diferença. E aí tem inúmeras ações aí que a gente vai poder detalhar durante o programa. Estou vendo que você está até com a relação, que eu mesmo não trouxe ela, e você vai me ajudar com ela então. Qualquer coisa, prefeito. Aí, ó, aqui tem a relação. A gente vai acompanhando aí direitinho aquilo que você disse ontem, no resumo aí. Apresentamos ontem para a imprensa. Exatamente. E só Antônio César, o doutor Nilton Queiroz não pôde estar presente, está te enviando um abraço, está meio dodói, está em casa se recuperando. Melhoras para ele. Ô Falcão, com a sua permissão, eu até gostaria de fazer uma colocação aqui, dentro do que você falou no começo da sua participação aqui, em relação à oportunidade, que agradece e precisa dessa oportunidade para expor o lado do prefeito, o lado da administração pública de Patos de Minas. Ninguém me falou. Eu ouvi alguns dias, uma semana, 2 semanas atrás, uma pessoa pronunciando em outro veículo de comunicação um monte de situações do meio rural e disse, e com isso está confirmado, está provado que essa é a pior administração para o meio rural da história de Patos de Minas. Eu ouvi com essas palavras, uma pessoa falando. Então eu gostaria que você falasse sobre isso também, porque muitas vezes quem está do outro lado, quem está ouvindo o veículo de comunicação,
escuta um negócio desse e não tem o conhecimento do fato, da realidade como é. Eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas que estão lá no meio rural, né? A opinião política de muitos, a pessoa tem que ter muita responsabilidade, né? Você vai passar a sua opinião política através de um microfone que chega a milhares de pessoas, você não pode deixar a informação, a verdade em segundo plano e a sua opinião política em primeiro plano. Então falta, muitas vezes, credibilidade a algumas pessoas para falar sobre este ou aquele assunto. Não estou dizendo que a pessoa não é uma pessoa boa, mas tem determinadas situações que todo mundo sabe quem é o dono daquele veículo, todo mundo sabe que está sendo feita uma oposição radical, sem qualquer razoabilidade desde o início do governo. E o que a gente vê é justamente o contrário. Todos os dias eu recebo mensagem assim: tinha 8 anos que não vinha uma máquina da prefeitura aqui na minha estrada, tinha 15 anos que não vinha uma máquina da prefeitura aqui, tinha 6 anos que não vinha. Obrigado, depois de muitos anos está arrumando a estrada. E eu também preciso lembrar que a administração tem 4 anos, né? Muita gente sofre, às vezes, de ejaculação precoce. Antes da hora, né, prefeito? Já quer crucificar, tá tão doído da derrota na eleição que com 1 ano de gestão já quer matar o prefeito, né? Então, vamos ter um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de responsabilidade. A questão das estradas, ela é muito simples, ela é muito objetiva. Desde sempre, a gente precisa melhorar a manutenção das estradas rurais. Isso vem se agravando nos últimos anos com a aposentadoria de tantas pessoas lá no barracão. Então, a necessidade de fazer a terceirização, ela é uma necessidade latente, uma necessidade clara. A gente precisa de 5, 6 equipes para fazer um trabalho razoável, 5, 6 equipes completas, com os caminhões, a retro e tudo, né? Os recursos humanos. E a gente pegou a gestão com 2 equipes. Essa é a realidade. Você tem a obrigação de resolver. Eu tenho, mas eu não tenho varinha de condão. Eu não sou mágico. Eu não consigo resolver no primeiro ano de gestão, sendo que no primeiro ano de gestão você trabalha com o orçamento feito pelo último ano da gestão anterior, porque na gestão pública o orçamento é sempre feito para o ano seguinte. No primeiro ano eu trabalho com o orçamento feito no último ano da gestão anterior. E aí vem um agravante. Nós pegamos a cidade com 9 leitos de UTI no hospital de campanha e sem dinheiro em caixa praticamente para enfrentar a Covid. Porque o prefeito anterior era mal intencionado? Acho que não, porque ele, como todos nós, estava na esperança de que tudo ia resolver, né? Que a gente não ia ter mais aquela pandemia. E a situação piorou 10, 15 vezes. A média de casos, de 18 casos diários de 2020, virou 200, 300 casos no primeiro semestre de 2021. Veio a variante Delta, muito mais letal, isso no mundo inteiro agravou. A gente teve que passar os leitos de UTI de 9 para 30 leitos de UTI. Tivemos que contratar mais de 150 pessoas a mais para o hospital de campanha. E as pessoas esquecem das coisas muito rápido, né? Mas eu não esqueço, eu sofri muito naquela época. Todo dia eu ia para a prefeitura, voltava pensando como é que nós vamos pagar as contas. Então eu tive que tirar milhões de reais da Secretaria de Obras, tive que tirar do Desenvolvimento Social, tive que tirar de todas. E jogar no Covid. E jogar no Covid, porque para a população que está nos acompanhando saber que aquilo ali custava, eu peguei aquilo ali custando mais de 4 milhões de reais por mês, aquele hospital de campanha. E nós ainda triplicamos. Passamos de 9 leitos de UTI para 30 leitos de UTI, aumentamos os leitos clínicos e também aumentamos muito os recursos humanos. Contratamos mais de 150 pessoas a mais. Isso para o ano inteiro, isso fica caríssimo. Nós estamos falando aí de 40 milhões de reais aproximadamente. E a gente ainda conseguiu triplicar mantendo o custo, porque nós cortamos vários custos, conseguimos, em vez de alugar uma tenda a 100 e tantos mil como era antes, a gente conseguiu a doação do pessoal da BIT Espatos. Nós conseguimos cortar hora extra, fazer ajustes nos horários, na questão de recursos humanos. Conseguimos recursos com o governo do Estado, com deputados estaduais, federais, que a gente reconhece isso muito no momento mais difícil, foi muito importante. Então, a situação das estradas, ela ainda teve esse prejuízo. A gente chegou na prefeitura muito bem preparado, e aliás, nem precisa ser muito bem preparado para saber que o período chuvoso vai vir e vai ter problema. Então,
a gente já sabia que ia ter problemas, ainda fizemos a contratação emergencial de 2 empresas terceirizadas para antecedendo um pouco o período chuvoso, para não sofrer tanto, mas choveu tão além da conta, aliás, foi um volume recorde de chuvas, né? Nesse século, desde 2000, não tem notícia de tanta chuva de uma vez, ininterruptamente, que as empresas começaram a trabalhar lá na região, por exemplo, de Bom Sucesso, Santa Maria, começaram a trabalhar, mas começou a chover, choveu 10, 15, 20 dias seguidos, encharcou tudo, brotou olho d'água para todo lado e não deu para fazer o serviço. E a gente está aqui para reconhecer e assumir a responsabilidade. Mas a gente precisa lembrar, nem a BR-365 não aguentou a chuva, nem o GC-354 aqui indo para Presidente Olegário não aguentou a chuva. Isso foi em Minas Gerais, a região inteira, aqui em Minas Gerais inteiro. Na região toda aí, a gente tem contato diário com todos os prefeitos da região, patroa atolada, trator atolado para tudo quanto é lado. Foi uma calamidade. Agora, para esse ano, a gente espera deixar essas pessoas sem argumento, porque nós acabamos de fazer a contratação de 3 empresas terceirizadas, nós vamos triplicar as equipes de zona rural. Então, nós vamos ter uma estrutura adequada. Para tornar tudo maravilhoso, não, mas dar uma condição digna, porque a gente sabe que Patos de Minas é o maior produtor de leite do estado de Minas, o 2º maior do Brasil. A nossa região é a maior do Brasil, se você considerar as outras cidades que tem aqui, que são muito fortes também no leite, Patrocínio, Lagoa Formosa, São Gotardo e várias outras, né? Somos destaque no milho, na soja, o café do Cerrado Mineiro. A gente sabe que todo mundo precisa de estrada é dignidade. A divisão dessas equipes ficou de que forma, prefeito? Nós dividimos o município em 3 partes. A região de Areado, Major Porto, Bom Sucesso, Pindaíbas, até lá em Santa Maria ficou com uma equipe terceirizada. A região de Alagoas, Boaçara, até lá no Pilar ficou com outra equipe, é uma região bastante extensa, tem menos distritos, mas é muito extensa em área, né, em quilômetros de estradas. E a outra região ficou sendo Santana de Patos, até lá no Campo Alegre, toda essa parte aqui do lado de baixo do município, digamos assim. Só aproveitando também o seu gancho aí, a questão do asfalto da Alagoas. Tem um projeto, parece, do deputado João Vitor? Sim, sim. E aí, só para completar a questão das estradas, nós vamos ter uma equipe também volante do município para acudir às urgências. Mas para finalizar essa questão de estradas, algum problema sempre vai ter, porque nós estamos sujeitos às intempéries do clima. Mas a gente quer reduzir esses problemas ao máximo, esse é o nosso intuito. Sobre a estrada de Alagoas, a gente vem falando disso desde o ano passado, junto com o deputado federal Zé Vitor, ele nos garantiu o recurso. Eu já brinquei com ele várias vezes, falei, se esse recurso não vir, você tá enrolado, porque já anunciou e agora tem que dar um jeito. Ele falou, não, de um jeito ou de outro, o recurso vai sair. Hoje o recurso aguarda um empenho, é um recurso de 10 milhões de reais, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem também o trabalho em parceria com o deputado federal Zé Vitor, do senador Alexandre Silveira, estive com os dois, umas 2 ou 3 vezes para tratar desse assunto, e a expectativa é bastante positiva, segundo o que me falou o deputado Zé Vitor, para os próximos dias. O projeto ele já tem, que a própria comunidade fez, eu quero até parabenizar a comunidade, o pessoal lá do distrito de Alagoas, que se uniu e fez esse projeto, que é um sonho deles muito grande, né? Esse asfalto ali da Patense, até onde o asfalto parou ali na ponte, até a BR lá da Rocinha, né? E aí fica um trecho de BR, que aí não compete à prefeitura fazer esse trecho, a gente não pode invadir a competência da União, mas esses 9 quilômetros da Patense até lá na BR-352, a estrada da Rocinha, se Deus quiser, nós vamos fazer. O prefeito, tem várias mensagens chegando aqui, alguns parabenizando, outros perguntando, e daqui a pouco eu vou reservar um espaço aqui para a gente falar aqui, atender um pouco da participação dos ouvintes que estão ligados aqui na Super Rádio Patos. Alguns perguntando, mas a maioria parabenizando e inclusive parabenizando a Rádio Patos também por o espaço de deixar o prefeito falar a verdade. Tem algumas colocações desse jeito aqui. Né? O prefeito, mas vamos seguir aí na linha de raciocínio. Aliás, eu vou ter que parar aqui 3 minutos de um intervalo para me cumprir aqui. A gente volta em 3 minutos e aí a gente vai dar sequência naquela lista de
de obras que foram realizadas, de ações que já foram realizadas aí, e são muitas, hein? Uma folha cheinha aqui. Graças a Deus. E nós vamos dar sequência. E aumentando.